Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornando às gravações aqui no canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar da biografia do biólogo Richard Dawkins. Recentemente eu escrevi um artigo que foi publicado, esse artigo aqui, Richard Dawkins, Neodarwinismo, Ateísmo e Religião, 1976-2006. Até fiz um vídeo bem curto, falando em linhas gerais do artigo. E a partir desse artigo e das leituras que eu fiz para ele, então eu resolvi fazer esse vídeo para a série que eu tenho aqui no canal de perfis ateístas. Então, antes de adentrar a questão biográfica do Richard Dawkins, eu já gostaria de pedir para quem não é inscrito que se inscreva no canal, que se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, curtam, compartilhem, que tudo isso é importante. Até no dia de hoje mesmo eu vi nas configurações, nos dados em relação ao canal, que praticamente metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Então, se vocês puderem dar esse apoio, eu vou agradecer. Bom, Richard Dawkins, dificilmente um nome está mais associado à militância e ao ativismo ateísta no início do século XXI quanto o nome do Richard Dawkins. Quem é Richard Dawkins? Qual a sua trajetória e quais as suas ideias? Então eu gostaria de falar assim, brevemente um pouco em relação a isso. Então, Richard Dawkins, ele nasceu em Nairobi, no Quênia, no ano de 1941, de pais ingleses. O pai dele trabalhava num serviço colonial da Inglaterra. Na época a Inglaterra era um império colonial com várias colônias na África e na Ásia. Então o pai do Richard Dawkins trabalhava lá e dentro daquele contexto o Dawkins vai nascer na capital do Quênia. Ele ficou lá até o ano de 1949, quando o pai dele se desligou desse serviço e retornou à Inglaterra. Lá na Inglaterra, na década de 50 e na década de 60, então o Richard Dawkins ele vai consolidar a sua formação educacional, mais formal. Ele acabou estudando em colégios internos de orientação anglicana. O anglicanismo é a religião oficial da Inglaterra. E o próprio Richard Dawkins conta, eu também usei para escrever o artigo, este livro aqui, Richard Dawkins, Fome de Saber, que é a autobiografia do Dawkins. É uma autobiografia escrita em 2 volumes, esse aqui é o primeiro volume, a formação de um cientista. Então ele fala que ele teve essa formação na década de 50 em colégios internos anglicanos, e até por essa época, no início da adolescência, ele acabou se aproximando muito da religião anglicana e se tornando inclusive um religioso de caráter praticante. Ele também relata na autobiografia que muitos dos antepassados dele tiveram fortes vínculos com a igreja anglicana, desempenhando inclusive diversas funções dentro dessa igreja. Mas no final da adolescência, o Richard Dawkins conta na autobiografia que ele vai se afastar e vai por fim romper não apenas com a religião anglicana, mas com a própria ideia que estava em torno das crenças religiosas. Que eu quero dizer aqui é que o Richard Dawkins ele vai romper com uma visão de mundo religiosa. E aí ele vai atribuir na autobiografia que esse processo de ruptura se dá a partir do momento em que ele entra em contato com as ideias evolucionistas do Charles Darwin. Então, o darwinismo acaba sendo a base intelectual que vai fazer com que o Dawkins rompa com uma visão de mundo religiosa. E posteriormente, quando ele termina essa educação formal, ele vai para a universidade e ele vai ter uma formação
né, na área da biologia, mais especificamente na etologia. Ele vai aprofundar os estudos em relação ao darwinismo e com isso ele vai consolidar então uma visão de mundo ateísta, uma visão de mundo não religiosa. Tá? O Richard Dawkins ele se define como um intelectual neo-darwinista. Isso significa o quê? A visão de mundo dele é amparada, por um lado, nas ideias provenientes do Charles Darwin, da questão da seleção natural como uma forma de explicar a origem e o processo evolutivo da vida na Terra, e também das ideias provenientes das descobertas do Mendel sobre a questão dos genes, o papel, a importância dos genes no processo evolutivo. Essa marca neodarwinista ela vai ficar muito evidente no primeiro livro que ele vai publicar, que é este aqui, O Gene Egoísta. Vou fazer um vídeo para tratar especificamente deste livro, em breve. Tá? E 1976 é o ano de publicação do Gene Egoísta. É o primeiro livro do Richard Dawkins, que inclusive vai colocar ele com um certo destaque dentro do meio acadêmico pela abordagem original que ele vai oferecer sobre a questão do processo evolutivo a partir dessa perspectiva do gene. E depois dessa obra de 1976, o Richard Dawkins ele acaba publicando diversos livros. Por exemplo, ele vai publicar o Fenótipo Estendido, que é um livro de 1982, o Relojoeiro Cego, que é um livro de 1986, O Rio que Saía do Éden, que é um livro de 1982, e O Capelão do Diabo, que é um livro de 2003. Mas provavelmente o livro mais famoso, aquele que gerou mais impacto, não apenas no meio acadêmico, mas no público em geral, é este aqui, ó. Deus, um Delírio. Este livro é um livro de 2006, tá? E ele marca, digamos assim, uma espécie de um divisor de águas na trajetória do Richard Dawkins, porque este livro vai colocá-lo no espaço público e no debate público como um militante, um ativista ateísta, de certo modo até ofuscando um pouco a questão da sua identidade enquanto cientista, enquanto divulgador científico. Este livro de 2006 ele é publicado dentro de um contexto de acirramento dos debates em torno da presença da religião no espaço público em decorrência dos atentados que haviam ocorrido nos Estados Unidos em 2001, quando as Torres Gêmeas elas foram derrubadas por aviões pilotados lá, enfim, que haviam sido sequestrados por terroristas árabes que usaram a religião islâmica como uma justificativa. Então isso acirrou o debate sobre o papel da religião, sobre uma ameaça que a religião representaria às sociedades seculares, e dentro desse processo nós temos o Richard Dawkins marcando posição através deste livro. É possível dizer que Deus, um Delírio, ele é um livro que vai, por um lado, marcar a posição do Richard Dawkins na luta contra a influência da religião no espaço público, no sentido de ameaçar a laicidade e o secularismo da sociedade. Esse é um ponto. Deus, um Delírio, por outro lado, também é uma crítica, tá, contra o design inteligente, o ensino do design inteligente nas escolas públicas. O design inteligente como uma versão, digamos assim, atualizada, uma versão recente das teorias criacionistas, que se apresentavam como uma alternativa ao darwinismo e à teoria da seleção natural, como uma forma de explicação da origem da vida e do processo evolutivo na Terra. Então o criacionismo ele se apresenta nesse debate, e posteriormente, isso particularmente nos Estados Unidos é bem evidente, e posteriormente, diante das críticas e do descrédito que o criacionismo vai caindo, no final dos anos 80 para os anos 90,
o criacionismo ele sofre, digamos assim, uma transformação e passa a ser apresentado na forma do design inteligente como sendo uma teoria científica, entre aspas, né, que busca comprovar a existência de um criador para o universo e para a vida na Terra. E o livro Deus um Delírio, ele também é a defesa por parte do Richard Dawkins da ciência como uma cosmovisão, da ciência como um fundamento para explicar a realidade e a vida humana. Então, essas são características muito importantes. Dentro desse contexto, ainda em 2006, o Richard Dawkins ele vai criar uma fundação, a Fundação Richard Dawkins para a Razão e a Ciência, que propõe então a difundir o conhecimento científico, né, e também defender as questões relacionadas à laicidade, ao secularismo. Em 2008, Richard Dawkins ele apoiou uma campanha que foi realizada na Inglaterra, a Bus Company, né? Foi uma campanha que vinculou mensagens de combate ao preconceito contra o ateísmo no transporte público da Inglaterra. O Richard Dawkins ele esteve ativamente atuante nessa campanha. E atualmente o Richard Dawkins ele continua atuando no espaço público como divulgador científico e também como um ativista ateísta, onde ele vai se posicionar, vai defender suas ideias a partir de um ponto de vista darwinista ou neodarwinista, poderíamos dizer. Isso aparece muito aqui, ó, tem uma citação no livro O Relojoeiro Cego, onde um Dawkins ele vai mostrar como a sua visão de mundo ateísta ela se fundamenta no darwinismo. Ele diz o seguinte: penso que antes de Darwin, o ateísmo até poderia ser logicamente sustentável, mas só depois de Darwin é possível ser um ateu intelectualmente satisfeito. E no livro Deus um Delírio, né, para finalizar aqui o vídeo que eu estou gravando para vocês, no livro Deus um Delírio, na introdução do livro ele vai colocar, né, a sua postura em relação a esse ativismo ateísta, o porquê do engajamento dele nesse ativismo ateísta. Que ele vai dizer que o próprio livro Deus um Delírio é um livro de conscientização. Conscientização em relação ao orgulho ateu. Não há nada de que se desculpar por ser ateu, escreve Richard Dawkins. Pelo contrário, é uma coisa da qual se deve ter orgulho, encarando o horizonte de cabeça erguida, já que o ateísmo quase sempre indica uma independência de pensamento saudável e mesmo uma mente saudável. Existem muitos que sabem no fundo do coração que são ateus, mas não se atrevem a admitir isso para suas famílias e, em alguns casos, nem para si mesmos. Então, o ativismo ateísta do Richard Dawkins vem no sentido de procurar combater esse preconceito na perspectiva mais ampla da defesa de uma sociedade laica e secular. Sei que existem muitas críticas em relação à militância ateísta do Richard Dawkins e até mesmo a maneira como ele busca fundamentar a sua crítica à religião e à ideia de Deus. Porém, uma coisa não podemos deixar de reconhecer: Richard Dawkins já faz parte da história do ateísmo ou do ativismo ateísta do início do século XXI. E qualquer um que queira conhecer essa história terá que conhecer a obra do Richard Dawkins. Um abraço a todos e a todas e até breve.